Falo também sobre Matias Vargas, atacante que faz sucesso no futebol chinês e tem sido oferecido para clubes daqui, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre a minha Portuguesa numa comparação com SAFs de outros clubes do Brasil. Vocês sabem que a Portuguesa já teve aprovação para venda da SAF para Tauá Esportes, Rivi e também XP, em negócio que pode chegar a R$1 bilhão. E o que chama a atenção é que Cruzeiro e Botafogo foram vendidos num primeiro momento por R$400 milhões, o Vasco por R$700 milhões e o Atlético Mineiro por algo na casa dos R$900 milhões. Por que a SAF da Lusa valeu mais do que a dos clubes maiores, mais tradicionais e com mais torcida? A primeira resposta tem a ver com o terreno onde a Portuguesa está. A Lusa tem um espaço muito nobre dentro da cidade de São Paulo, bem localizado, e por conta disso, 500 milhões desse 1 bilhão prometido serão investidos na modernização, na criação de um novo estádio, que vai ser utilizado como palco de shows e também de eventos. A Rivi, que vai ser a responsável por essa área, está muito interessada na transformação desse espaço e na possibilidade de receitas que virão dessa nova estrutura. Mas, pergunta que eu quero deixar para vocês é, se a Portuguesa valeu 1 bilhão, quanto renderiam Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, entre outros? Flamengo, por exemplo, o clube que mais arrecada no Brasil, capaz de faturar R$1,5 bilhão por temporada, com um elenco super valioso. Quanto é que valeria esse clube? 5, 6, 7, 8, 10 bilhões de reais? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Matias Vargas. Você já ouviu falar sobre esse atacante argentino de 27 anos? Pois bem, ele pertence ao Xangai Port, contrato só até 31 de dezembro e tem sido oferecido para clubes brasileiros, entre eles o Vasco da Gama. Atleta que atua como ponta, mas também pode ser um falso centroavante. Números bastante interessantes, especialmente nessa temporada: 34 jogos, 15 gols e 12 assistências. Jogador revelado no Vélez Sarsfield, ainda passou pelo Espanhol da Espanha e no Adama Demirspor antes de se mudar para a China. Sua terceira temporada por lá, de longe, temporada mais artilheira, que ele mais participa de gols. Além de clubes brasileiros, existe a chance de o Vargas também voltar para o futebol turco, onde o nome dele é bastante forte e tem sido sugerido. Se você conhece o Vargas, já usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dele. Se o seu time precisa de um atacante de lado de campo, também marque dirigentes do seu clube no espaço abaixo. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo, uma curiosidade. O tricolor vendeu no início do ano passado o Léo Pelé para o Vasco da Gama, operação de $3 milhões, ou mais ou menos R$16 milhões, cotação da época. Parcelamento feito para 2023 e em 2024 o Vasco já havia apresentado problemas no pagamento das parcelas do ano passado. Depois de um aporte feito pela 777, as pendências de 2023 acabaram, mas em 2024 novas parcelas que não foram cumpridas. E a notícia que vem agora é de que o Léo pode ser vendido pelo Vasco. Entre os interessados estariam Bahia e Palmeiras. Já posso assegurar que o Palmeiras não tem interesse na contratação do Léo Pelé, enquanto o Bahia até agora não desmentiu essa história. Mas é curioso constatar que o Vasco pode vender alguém por quem ele ainda deve para o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até consultei uma fonte tricolor que pediu anonimato, mas admitiu que existe uma parcela em atraso. O que o São Paulo fez? Levou o caso para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas e aguarda por um posicionamento, mas é importante contar que os trabalhos na CNRD têm sido muito lentos, extremamente lentos, causando enorme irritação em quase todos os times de futebol do país que se socorrem desse meio. Esse é um tribunal que cuida da arbitrariedade de clubes, de jogadores, enfim, se você tem algum problema em esfera nacional, é para essa CNRD que você recorre. Mas há muita demora no julgamento desses casos e muitas vezes não há eficiência no julgamento. Para você, o que você pensa sobre o Léo Pelé? Caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? E as novidades do Vasco, a venda da SAF. Fabrício, tinha contado para vocês, fui o primeiro a contar que o Marinacci ia comprar um clube no Brasil, certo? Fui o primeiro a falar também que o Vasco era um dos alvos. E fui o primeiro a contar que tem um outro time da Série A na parada. Posso dizer, inclusive, que esse time da Série A passou a ser alvo do Marinacci antes do Vasco.
Vou até acrescentar uma informação que eu ainda não havia passado. O nome do Vasco entrou na mira do Marinakis por sugestão de um intermediário ligado ao Vasco, e não do Vasco. Não foi o Marinakis quem procurou o Vasco, tá? O que eu posso dizer é que o Marinakis e o filho dele estão muito satisfeitos com o engajamento do torcedor vascaíno. O barulho que o vascaíno fez em cima do Marinakis é algo que chamou demais atenção, tá? E isso faz com que o Marinakis olhe com seriedade para a possibilidade de compra da SAF do Vasco. Mas esse não é o único clube, tem um outro time da Série A que eu ainda não consegui descobrir qual é. Que eu sei que é da primeira divisão e com um perfil completamente diferente da do Vasco. Já andei conversando com alguns dirigentes, posso descartar o Fluminense, posso descartar o Fortaleza, posso descartar também o Vitória, tá? Pedindo para falar sobre o Vasco, estava contando no vídeo de agora à tarde que o Vasco deve vender o Léo Pelé, tá? Não é uma intenção do Vasco, e sim do representante do Léo. Esse representante tem conversado com alguns clubes do Brasil e do exterior oferecendo o Léo. Tudo porque, na avaliação do staff do jogador, o Léo é perseguido pelo torcedor. E aí, até para que fique bom para todas as partes, o Léo está tentando ir embora. Foi sugerido para o Bahia, que ainda não se posicionou, foi sugerido ao Palmeiras, que não demonstrou muito interesse em contratá-lo, tá? O que eu posso contar para vocês é que a diretoria e a comissão técnica do Vasco gostam do Léo, entendem que ele é um jogador de muita qualidade, especialmente para atuar como 3 zagueiros, mas que se pintar proposta deve haver negócio. Boa noite, Nicola. Danilo Barbosa seria uma boa para o Vasco? O meio-campo do Cincinnati poderia ser um trunfo com a venda e a boa relação do Orelhano? Vamos lá. O Danilo Barbosa é um jogador de características muito específicas. Ele me lembra o Gabriel Pires, que já passou pelo Botafogo também. É aquele volante mais lento, de passadas largas, de bom passe longo. Ele chegou a jogar no Palmeiras. Esse cara, quando surge, ele vai lá para Portugal e existia a impressão de que ele seria um baita craque, seleção brasileira de base e tal. Ele não explodiu como se imaginava. Acho que muito por conta dessa falta de intensidade. Eu tenho dúvida, né? O Danilo Barbosa é alvo do Santos, tá? O Santos está tentando contratar o Danilo para o próximo ano. Eu tenho dúvida se o Vasco precisa de um jogador desse. Sobre o Luciano Acosta, de quem você fala, é aquele meio atacante argentino de 30 anos de idade. O Acosta está deixando o Cincinnati, tá? Ele tinha contrato até dezembro, o Cincinnati tentou renovar com ele, salário de R$2 milhões por mês. Um dos mais bem pagos da Major League Soccer. O cara é um fenômeno por lá, tá? Já foi eleito craque do campeonato, o segundo maior passador da atual edição do campeonato, números impressionantes. Eu até estava ouvindo uma entrevista do Wilsinho, que o enfrentou lá, e ele dizia que esse cara, o Luciano Acosta e o Rooney, meio que jogavam sozinhos num time lá, e os caras levaram esse time adiante para o playoff. Então ele é meio que um fenômeno. Meia atacante, pode jogar atacante aberto pelo lado do campo, enfim, faz várias funções. Não é um cara muito profissional, gosta da noite, bagunceiro, enfim. Por que eu fiz todo esse contexto? Só para dizer que, como ele está deixando o Cincinnati perde o controle sobre a negociação do Acosta. Vai caber ao Acosta decidir para onde ele vai. O Vasco é o clube brasileiro que o monitora há mais tempo. O Vasco, no início rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando o seu like e se inscrevendo neste canal, porque sabemos que é super importante a sua participação. Então, por isso, já contamos agora realmente com a sua participação, deixando o seu like neste vídeo. Não esqueça de deixar aí a sua opinião, porque ela é super satisfatória. Não faz mal, dá aí o seu like, porque é bom demais. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, que vai exercer a compra, tá? O Jailson Tricolor, Nicola, com a saída do Vasco, da Liga Forte, a Liga tá ameaçada? O Jailson, a pergunta é boa, tá? Hoje o Gilmar Ferreira, que é colunista do Extra, publicou que o Vasco cogita trocar a LFU pela Libra. Se isso acontecer, o Vasco vai precisar devolver os mais de R$100 milhões que ele pegou adiantado, além do pagamento de algumas multas previstas no contrato. Mandei mensagem para o Amodeu, que é o CEO do Vasco que cuida disso, ele ainda não me respondeu para confirmar ou não. Mas se sair, não vai mudar nada. O que a gente pode ter é mais equilíbrio entre os dois grupos, a Libra e a LFU. Só para lembrar, hoje a Libra tem 8 times e a LFU tem 12. O Santos subiu para a Série A. Então, esses 8 times já se transformaram em 9.
Entre os times que correm risco de rebaixamento, 2 são da Libra. O Red Bull Bragantino e o Grêmio. São 3. Red Bull Bragantino, Grêmio e Vitória. Red Bull tem grande chance de cair, os outros 2 acho que não caem, tá? Então, se o Red Bull cair, seria uma troca. Sobe o Santos, cai o Red Bull. Ele manteria com 8, mas com o Vasco poderia ser 9. Agora, digamos que o Red Bull escape, que o Santos já subiu e que o Vasco mude de lado, a gente teria 10-10. 10 times da Libra e 10 times da LFU, tá bom? O Marcos Antônio Nicola me responda: no futuro, será que o futebol brasileiro vai ser todo comandado pelas SAFs? Marcos, é a impressão que eu tenho, tá? Com o sucesso dos times que são SAFs, hoje, por exemplo, a gente tem o Botafogo, líder do brasileiro, é SAF. Fortaleza, terceiro colocado, é SAF. Eu acho que a tendência é que os finalistas da Libertadores, o Botafogo e o Atlético Mineiro, são SAFs. O finalista da Sul-Americana, o Cruzeiro, é SAF. E eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez mais clubes virando SAF, tá bom?